Pro vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 30 fatos que provavelmente vocês não sabiam sobre Premonição 5. Pois é, 30 fatos, então tem coisa pra caramba. E se você também gosta desse filme, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem sangrento. Is that supposed to be happening? Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma ponte que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá que eu sempre aviso quando saem vídeos novos. Também faço conteúdos extras, então vão lá no Instagram que será bem legal ver vocês por lá também. Finalmente chegamos no 5º capítulo da franquia Premonição. Até o momento da gravação deste vídeo é o último capítulo lançado da franquia. Então, se você é do futuro, esta série de vídeos onde eu conto fatos e curiosidades da franquia Premonição foram lançados antes do lançamento do 6º capítulo. Tem uma playlist aqui no canal com todos os vídeos, cheio de curiosidades legais para vocês conferirem. Os meus filmes favoritos são os 3 primeiros. Eu não sou muito fã do 4º e o 5º capítulo. Eu gosto, principalmente desse 5º aqui, eu acho bem legal, mas os 3 primeiros, na minha opinião, são impecáveis. Eu amo os 3 primeiros filmes, mas eu quero saber de vocês. Então, coloca aqui o ranking de vocês da franquia Premonição. Então, agora vamos ao que interessa, né? A ideia da New Line Cinema era recomeçar a franquia do zero, ou seja, fazer um reboot. Aquela palavrinha que os fãs de terror morrem de medo, né? Porque praticamente todas as franquias já sofreram ou vão sofrer com esta palavra reboot. Ou seja, vão reescalar os atores originais, vão atribuir outras questões para dentro do roteiro, vão fazer mudanças, aquela coisa toda. E os fãs mais apegados, principalmente a galera nostálgica, né, não gosta muito desse tipo de alteração. E isso foi uma preocupação da própria New Line. Então eles se reuniram com alguns investidores, né, porque o dinheiro é o que fala mais alto, e também com alguns roteiristas para entender o rumo da franquia. A New Line chegou à decisão de manter a ordem cronológica dos fatos. E olha que o 4º capítulo era para ser o capítulo final da franquia. O diretor David Ellis, que dirigiu o 2º e o 4º filme, quase retornou para este filme aqui também, mas ele teve alguns problemas de agenda e não conseguiu fazer parte da obra. As más línguas dizem que ele não gostou do cachê ofertado pra ele neste filme. Ele queria mais dinheiro. E a New Line Cinema falou, não, querido, você não é o James Cameron, tá? Por falar em James Cameron, ele que dirigiu Premonição 5. Vocês sabiam disso? Não, brincadeira, não foi ele não. Mas foi um parceiro de longa data de James Cameron, Stephen Qualley. Ele trabalhou em vários filmes do James Cameron, incluindo os grandes sucessos Titanic e Avatar. Ele era como se fosse o assistente de diretor. Então ele gravava algumas cenas onde o James Cameron não poderia estar para gravar, né? Cenas secundárias, aquela coisa toda, com um elenco de apoio. E ele já tinha dado as caras em Premonição 4. Se você assistiu o meu vídeo falando sobre este filme, você vai lembrar que as câmeras utilizadas para fazer o 3D do 4º capítulo foram câmeras desenvolvidas pelo próprio James Cameron. E de vez em quando ele aparecia no set para supervisionar o negócio. E aí a galera gostou do Stephen Qualley, ele se mostrou um diretor bem competente. E aí ele foi convidado para dirigir este 5º capítulo. Originalmente era para o filme se chamar Final Destination com 5 na frente, ou seja, ficaria Final Destination. Seria bem confuso, né? E é por isso que essa ideia não foi pra frente. O estúdio achou que ia ficar esquisito no material de marketing, não ia fazer muito sentido em outros países na hora da tradução, então a ideia foi abortada e ficou Final Destination 5. Eu falei no vídeo anterior que Premonição 4 era pra ser o último filme da franquia, certo? Esta ideia retornou também para Premonição 5. Eu não sei o que a galera tem na cabeça. Todo mundo sabe que franquia de terror não tem fim. O roteirista Eric Heisserer escreveu o roteiro acreditando que esse seria o último filme da série. E a ideia era conectar este filme com o primeiro e encerrar este ciclo, que a gente sabe que não rolou, né? A ideia do filme até fecha um ciclo bem legal com o primeiro, que nós vamos falar daqui a pouco, mas não foi o último capítulo da franquia. E o roteirista diz que por mais que o filme anterior tenha sido um fracasso de crítica e o estúdio queria se distanciar daquela proposta, ainda assim ele sofreu muito para escrever as cenas de morte deste
filme aqui. Tudo tinha que passar pelas mãos do estúdio, qualquer cena de morte. E talvez tenha sido por isso que ele decidiu nunca mais voltar para esta franquia caso tivesse outros filmes. E é claro que devido aos pontos que foram criticados no filme anterior, aqui a atenção foi dobrada. Com isso, Steven Qualley exigiu menos CGI, ou seja, menos computação gráfica neste filme, e mais cenas com efeitos práticos. E era uma coisa que ele conhecia muito bem, né? O cara trabalha há anos com o James Cameron, e o James Cameron é conhecido por misturar os efeitos de computação gráfica com efeitos práticos. Titanic, gente, vocês assistem o making of de Titanic, é um filme à parte. E a cena que teve a maior demanda, é claro que foi a cena inicial, o acidente na ponte, que assim como todos os acidentes iniciais da franquia Premonição, esse aqui também foi inspirado em um acidente real. Foi inspirado na ponte Tacoma Narrows em 1940. Foi uma coisa horrorosa. Se vocês pesquisarem aqui no YouTube, vocês encontram. Então, gente, eu fico só imaginando o desespero das pessoas. Nossa, deve ser uma coisa horrorosa. Imagina o barulho. Nossa, horrível. E esta cena da ponte é a cena de abertura mais longa da franquia, que dura impressionantes 4 minutos e 44 segundos. E não só essa é a cena de abertura mais longa da franquia, como é a cena que levou mais tempo para ser filmada na franquia também. As filmagens da sequência inicial da ponte levaram mais de 6 semanas para serem concluídas. Um dos períodos mais longos de toda a franquia, de todas as cenas que já existiram. Se vocês olharem o making of dessa cena, é absurdo. Tem muita tela verde, tela azul, aquela coisa toda, mas tem bastante efeitos práticos também. Inclusive, esta cena foi tão tensa para ser gravada, que durante uma cena de muita tensão que acontece na ponte, um figurante caiu e fraturou o tornozelo, atrasando as filmagens em alguns dias também. Quando esse tipo de acidente grave acontece, por mais que não seja com o ator principal que está ali em cena e daria para substituir depois, o estúdio precisa passar por uma supervisão. Então vai uma equipe técnica para analisar se o local é insalubre, pode apresentar risco para outros atores, ou dublês, ou alguém da equipe que está filmando, sei lá. Então acaba atrasando, por mais que não seja o ator principal. Então rolou essa inspeção técnica e viram que o figurante caiu de uma forma que era difícil de acontecer com outras pessoas. Foi uma questão mais pessoal ali mesmo. E essa cena da ponte, ela ficou tão bem feita que o engenheiro Alex Wenderberg apontou Premonição 5 como a cena de colapso de ponte mais realista já mostrada em um filme, respeitando as leis da física. Então, se o engenheiro está falando, né, quem somos nós para ir contra? Mas a cena é boa pra caramba, né? E ainda falando de mortes reais que inspiraram as cenas deste filme, aquela cena da acupuntura com as agulhas também é inspirado em um acidente real. A morte envolvendo a queda da mesa de acupuntura foi inspirada em um relato real, no Japão, de uma pessoa perfurada fatalmente por agulhas. Uma dessas agulhas acabou perfurando o seu coração. Mas esse negócio de acupuntura realmente dá medo, viu? Se você tem esse hábito de fazer acupuntura, esses tratamentos com agulha e não sei o quê, né? Eu já não sou muito fã desse tipo de tratamento. E depois de assistir esse filme, é aí que eu não vou fazer mesmo. E ainda falando dessa parte das mortes do filme, uma morte descartada aconteceria em um parque aquático. O roteiro original previa uma morte em um parque aquático, mas a ideia foi abandonada e não se sabe exatamente como seria. Mas rumores apontam que a cena inicial desse filme era para ser em um parque aquático, para pegar carona com essa ideia de um parque de diversões do terceiro filme. E outra ideia que foi abandonada envolvia tubarões. Pois é, gente, havia um plano de ter uma morte com tubarões neste filme. Era assim, o sonho da New Line Cinema botar essa cena. Eles perceberam que esta cena não ia se conectar com o restante do filme, não ia fazer sentido essa cena na obra. Eu queria muito ver uma cena de morte de tubarão na franquia Premonição. E agora falando do elenco do filme, tem uma figurinha carimbada que tentou participar de praticamente todos os filmes da franquia Premonição. Se você assistiu os vídeos anteriores, você já sabe de quem que eu estou falando, né? Ashley Tisdale, a nossa querida Sharpay, a queridinha, tentou entrar em Premonição 3,
Premonição 4 e também fez o teste para ser a protagonista de Premonição 5. Meu Deus, ela queria muito. Eu acho que é o sonho de infância da Ashley Tisdale, é ser alguma personagem da franquia Premonição. Precisamos deixar isso acontecer, a mulher está tentando há muito tempo. E eu ainda não pesquisei, mas vai saber se ela não tentou entrar em Premonição 6 também. E por falar em atriz que quase entrou neste filme, o que acontece? Abriram audições para várias atrizes mais desconhecidas, né, para fazerem esta cena. Só que no caso de alguns filmes que tem uma cena que vai se transformar em spoiler depois, que é uma cena importante para a obra, as atrizes que vão fazer o teste não recebem o roteiro completo, elas recebem o mínimo possível só para decorar alguma coisa ali. Quando essas atrizes chegaram no estúdio para fazer o teste, elas descobriram que era essa cena envolvendo essa cirurgia. Muitas delas usavam óculos ou usavam lente de contato e elas ficaram morrendo de medo dessa cena e acharam brutal demais. Então muitas abandonaram e nem fizeram o teste. Muito louco isso, né? Mesmo sendo ficção, sabendo que nenhuma atriz ia ficar em perigo, que tudo seria computação gráfica, efeitos práticos, aquela coisa toda, essas mulheres não quiseram nem fazer o teste, porque a cena era brutal pra elas. E realmente, né? Essa cena de morte é de tirar o fôlego. Ela é traumática pra caramba. Por falar em personagens, aqui nós temos o retorno do personagem do Tony Todd. Maravilhoso. Mas a participação dele aqui foi muito reduzida. Ele gravou várias cenas que, de acordo com ele, foram cenas bem legais, explicando todo o esquema da morte. Ele ia fazer até um quadro pra mostrar como que a morte funcionava, as pessoas que já morreram por conta de premonições e não sei o que. Mas todas essas cenas foram deletadas. E o ator ficou muito frustrado com isso, porque ele disse que eram cenas legais. E o estúdio se defendeu dizendo que cortaram essas cenas pro personagem ficar mais misterioso na trama, para não demonstrar que ele sabia demais sobre as coisas que aconteciam. Ainda mais por conta das teorias de que ele era a personificação da morte. Tem muitos fãs que acreditam nisso. O próprio Tony Todd falou que ele não era a personificação da morte coisa alguma, que ele era apenas um personagem do filme, mas ainda assim tem essas teorias e o estúdio quis alimentá-las. Então por isso que cortaram essas cenas onde mostra mais a humanidade do personagem. E ainda falando do elenco, o ator Nicolas D'Agosto teve crise de pânico no set, tá? Ele ficou muito tenso na cena da ponte. E mesmo ele com os cabos, ele ficou tão tenso que ele passou mal, a pressão caiu, ele teve que ser retirado. E a equipe ficou até preocupada, achando que ele não ia conseguir gravar as cenas ali na ponte falsa. E ainda falando do visionário deste filme, esta foi a primeira vez na franquia que a morte do visionário da vez é mostrada de forma explícita e brutal na tela. Nós vemos ele morrendo e é brutal pra caramba. No 3D, essa cena foi delícia no cinema. E como de costume, vários nomes de personagens aqui deste filme também são uma homenagem a grandes astros de Hollywood. O personagem Peter Friedrich é uma homenagem ao William Friedrich, o diretor de O Exorcista. Candice Hooper homenageia Tobe Hooper, o diretor de O Massacre da Serra Elétrica. E Olivia Castle faz referência a William Castle, que dirigiu Força Diabólica e outros clássicos do terror, como 13 Fantasmas, o filme original também. E ainda falando de homenagens, não é novidade pra ninguém que os filmes da franquia gostam de brincar com alguns objetos que sempre aparecem em todos os filmes. Aqui no caso, eu estou falando das latas de cerveja High Spaliale. Menção a essa cerveja no segundo, no terceiro, no quarto e aqui neste filme também. Toda vez que os personagens se envolvem com essa cerveja, eles morrem. Tem até uma teoria na internet de que quem está matando todo mundo é o fabricante dessas cervejas, que coloca alguma coisa ali que amaldiçoa todo mundo, porque não é possível. Todo mundo que tem contato com esta marca morre. Então você que é um apreciador de cervejas, fique longe dessa marca, viu? Porque senão você vai conhecer o criador pessoalmente. Não o criador da cerveja, tá? Tô falando do criador da terra. E antes de dar continuidade aos fatos, eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Compartilhe o vídeo com um amiguinho que também gosta da franquia Premonição. Coloca nos comentários o seu filme favorito. E se você chegou até aqui, eu tenho um presente pra você, meu amigo e minha amiga, que sempre assiste os meus vídeos até o final. Um vídeo bônus, que eu vou deixar o link escondido aqui nos comentários. É exclusivo pra você que chegou até o final do meu vídeo. Pra este filme aqui também foram gravadas cenas alternativas de mortes. Então os atores não sabiam qual a cena oficial que ia pro final do filme. Eles foram pegos de surpresa. E uma dessas mortes que teve uma versão alternativa é a morte que acontece na casa de massagem. No Blu-ray do filme, uma versão alternativa mostra Isaac morrendo queimado após pisar em um líquido inflamável, em vez de ser esmagado com a estátua
estátua de Buda. Tem aqui no YouTube também, vocês encontram com facilidade. Eu acho ela bem mais impactante do que a estátua do Buda caindo na cabeça dele. Outra morte alternativa era com a Olivia. Na cena alternativa, a Olivia teria os 2 olhos queimados na cirurgia a laser. Pois é, como se um só já não fosse terrível o suficiente. Na versão alternativa, os 2 olhos dela iam sair, ó, de arrasta pra não sei onde, porque ia sumir na cara dela. A cena ia terminar do mesmo jeito, com ela caindo e morrendo e tal, mas era pra ela perder os 2 olhos. E graficamente essa cena é muito impactante. E uma coisa bem legal nesse filme é que ele tem easter eggs que fazem referência a todos os filmes da franquia em uma única cena, tá? Na cena do escritório, nós vemos miniaturas de avião, caminhão e carro de corrida. Ah, Gabriel, mas tá faltando o terceiro filme. Não tá faltando, não. Na mesa de Olivia, há uma foto dela na montanha-russa Devil's Flight de Premonição 3. E essa cena se torna ainda mais impactante por conta do que está por vir. O final deste filme revela que, na verdade, ele não é uma continuação, ele é uma prequel, ou seja, uma prequela. O que isso quer dizer no cinema? Ele se passa antes do filme que deu início à franquia, antes de Premonição de 2000. E isso nós só descobrimos no clímax do filme, quando Sam e Molly embarcam no famoso voo 180, e aí nós vemos o Alex dando aquele showzinho dentro do avião. Essa conexão é muito legal. Confesso que me pegou de surpresa, eu não esperava que isso ia acontecer. As pessoas mais atentas com certeza perceberam alguns sinais de que isso ia acontecer. Pistas sutis indicavam que este filme aqui se passava antes do filme que deu origem à franquia, como por exemplo, celulares grandes e antigos, computadores desajeitados e gigantescos e até um cupom datado do ano 2001. O filme ele não deixa claro logo de cara em que ano que ele se passa. Você tem que perceber muito bem as figuras, né, o estilo de roupa, a tecnologia da época e todas essas coisas, porque você acha a princípio que ele se passa depois do quarto filme mesmo. E o que torna aquela cena do escritório cheia de referências ainda mais simbólica para a franquia, de alguma forma, a morte já dava os sinais para aqueles personagens que ia acontecer um acidente no voo 180, que depois ia acontecer o acidente na rodovia com o caminhão, ia rolar um negócio com os carros de corrida e também com a montanha-russa. Isso é muito legal. Eu amo esta ideia de conectar este filme e fazer ele uma prequela, porque aí tudo fica muito simbólico. Então, tipo assim, a morte já queria entregar os sinais de tudo que ia acontecer na franquia, já que esse filme se passa antes de tudo que aconteceu. Diferente dos filmes anteriores, este filme aqui teve um videoclipe oficial musical. O ator Miles Fisher, que faz um dos personagens aqui do filme, ele é cantor, ele canta bem pra caramba, é um cara super da comédia, ele é bem divertido. Ele lançou o clipe da música New Romance, estrelando o elenco de Premonição 5. E é uma vibe meio sitcom dos anos 80, é bem divertido esse clipe. Tem no YouTube, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem, é bem divertido. O estúdio achava que este filme ia estourar o orçamento, que ele ia passar o Premonição 4, que até então era um dos mais caros da franquia, mas esse filme ficou pau a pau no orçamento. Este é o filme que teve a menor arrecadação doméstica da franquia. Porém, se for contar com a bilheteria global, o filme se torna a segunda maior bilheteria da franquia, ficando atrás apenas de Premonição 4. Mas é muito louco, né? Esse é o filme que menos arrecadou nos Estados Unidos, mas é o segundo que mais arrecadou no mundo inteiro. Dentro dessa pausa de mais de 10 anos, sim, gente, foram mais de 10 anos aguardando um novo capítulo da franquia, nós tivemos várias especulações ao longo desta década, incluindo que teríamos um sexto filme reunindo todos os visionários, tipo num reality show. Sim, cogitar um reality show. Ia ficar ruim? Ia. Mas eu ia me divertir muito. Imagine um reality. Depois foi cogitado que a franquia ia se tornar uma franquia de animação. Também disseram que ia se transformar em uma série antológica e cada episódio dessa série ia ser uma morte bizarra com algum personagem. E, finalmente, em 2020, foi confirmado que aconteceria um sexto filme, daria continuidade aos eventos que nós vimos durante toda a franquia. Eles só estavam esperando a pandemia terminar. E esse sexto capítulo será lançado no dia 15 de maio de 2025. E esses que são os 30 fatos e curiosidades
curiosidades que provavelmente vocês não sabiam sobre Premonição 5 3D. Coloca aqui nos comentários qual curiosidade dessa você achou mais interessante. Se você souber de outras curiosidades, coloca nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com um amiguinho e colocar nos comentários o seu filme favorito da franquia. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!